Né, o artilheiro do principal adversário hoje, que até passou o Goiás, né, na tabela de classificação, tem o seu artilheiro, um jogador que foi oferecido ao Goiás, primeiramente, né, antes de ser oferecido também ao Vasco da Gama, que o contratou, que é o argentino Pablo Veguete, artilheiro do campeonato argentino, já na última temporada vestindo a camisa do Belgrano. Foram 13 gols em 27 jogos e agora chegando com tudo também ao futebol brasileiro, 6 gols e 1 assistência em 8 partidas pelo Vasco no Brasileirão. Jogou muito bem também no jogo contra o América Mineiro na última segunda-feira. Sobre o Veguete, ele foi oferecido ao Verdão, essa informação confirmada tanto pelo Periquito Brisado quanto também pelo pessoal do Imprensa Verde, ainda quando a janela de transferências estava aberta, né, agora nesta última também, quando o Goiás trouxe para a função de camisa 9 tanto o Matheus Babi quanto também o João Magno, né? O Goiás que não faz gols há 3 jogos nesse campeonato brasileiro, desde que assumiu o comando do Verdão o Armando Evangelista. O jogo que o Goiás mais fez gols foi naquela derrota por 4-3, né? Levou 4 ainda diante o Santos no Litoral Paulista. Depois sempre aquela dificuldade, se eu não estiver enganado, jogando dentro de casa, o Goiás não marcou nenhuma vez 2 gols, né? Sob o comando do Armando Evangelista. Então, assim, é uma defesa, um ataque muito deficitário. E aí, beleza, né? Se tivesse pelo menos um deles fazendo gol, mas nem isso acontece. O Alano não tem gol, não tem assistência, o Anderson Oliveira também não, o Matheus Babi somente um gol, né? Até começou bem, mas agora parece que desencantou. O cara tá andando dentro de campo, né? Umas coisas assim que é difícil demais de aceitar. O João Magno também, que enfim, dedica, tenta fazer alguma coisa, mas a qualidade, né, é muito diferente para quem precisa jogar uma Série A do Campeonato Brasileiro e ter nessa oferta do Veguete. Beleza, valores maiores, o Goiás que não faz esse tipo de investimento, mas mais uma vez aquele tipo de crítica que até vejo o pessoal comentando. Eu não posso vir aqui criticar xingando, fazendo aquela coisa errada toda. Eu faço algumas críticas no que eu vejo que está errado, dentro das possibilidades. Não adianta, obviamente eu queria ver o ataque do Goiás com o Mbappé, com o Neymar e com o Messi, quem que não queria isso, mas eu não posso ser tão irracional assim. Sou, às vezes, brincando, às vezes tendo algum tipo de pensamento, mas vindo aqui para falar, não posso falar tanta besteira, né? Mais do que eu já falo, do que em relação a isso. Então preciso ser, digamos assim, equilibrado. Se o Veguete fosse comprado pelo Vasco, beleza, oferecido ao Goiás, mas comprado por 30 milhões de reais, aí eu nem ia tocar nesse assunto. Mas não, o Veguete assinou um contrato de 2 anos por apenas 5 milhões e 400 mil reais. É sim uma aposta, um jogador que ainda não tinha jogado aqui no futebol brasileiro, já com 34 anos, é sim, mas não seria impossível para o Goiás. E não precisa ser só esse exemplo do Veguete, que acabou já vingando logo de cara aqui no Brasil. O Goiás precisa abrir um pouquinho mais os cofres para contratar jogadores de 2 milhões de reais. 3 não é nenhum absurdo. O Goiás tá deixando dinheiro demais para as próximas temporadas. Obviamente isso é muito importante, mas o Goiás poderia ter pegado um pouquinho mais essa reserva financeira, ao invés de deixar para uma próxima gestão e tudo mais. Tira 5 milhões e investe um pouquinho mais no time, né, na metade do ano. Apesar que a gente não pode ser injusto também, a diretoria já havia deixado uma grana extra para metade da temporada, né, caso as coisas não funcionassem. De fato não funcionou, tanto para fazer essa grande reformulação na janela de transferências da metade do ano, um investimento alto na contratação do Armando Evangelista e outras várias contratações, porém sempre seguindo esse perfil. Beleza, se for a única disponível, vamos com o que tem, né? Mas sempre contratando jogadores de graça, livres no mercado. Foi assim com o Anderson Oliveira, o Alano, o João Magno, um empréstimo gratuito também do Matheus Babi. E assim, pode ser que dê certo, mas tenta fazer isso lá no começo do ano, para recuperar os jogadores que vêm embaixo, né? Não sou contra, novamente, apostas. A questão é que o Goiás ele faz o futebol 100% disso. E aí, é óbvio, né? O nome já diz, aposta. Você tem muito mais chance de errar do que acertar. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Pablo Veguete, esse centroavante oferecido ao Verdão, jogador que desde a temporada de 2019 vem fazendo muitos gols, inicialmente na segunda divisão argentina e desde 2022 na primeirona, sendo um destaque com a camisa do Belgrano, né? Fechou com o Vasco, começando muito bem, e o Goiás nessa pindaíba aí danada com os seus atacantes.